Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para orar por você, pela sua família. Irmãos, nós devemos louvar ao Senhor porque é mais uma oportunidade que Ele está nos dando de abrirmos o nosso coração e sermos transformados. Amém? O que eu vou te revelar aqui hoje vai mudar a sua vida, vai influenciar a sua vida para o bem de uma maneira que você nem imagina. E por mais que você tenha cometido erros, por mais que você tenha falhado, você vai aprender que Deus é bom, Deus é misericordioso e tudo o que você deve fazer é se arrepender dos seus pecados e se aproximar dele com confiança. Não confiando na sua própria justiça, confiando em si mesmo, não. Você vai confiar na obra que Jesus fez lá na cruz e tudo isso porque Ele te ama muito. Amém? Irmãos, eu estou muito grato a Deus por todos os dias chegar aqui, trazer uma palavra abençoada e eu quero agradecer as milhares e milhares de pessoas que me acompanham em todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu quero deixar aqui também, irmãos, o meu agradecimento a todos vocês que compartilham as mensagens, as orações. Então, se você deseja que Deus fale com você hoje, faz o seguinte, escreva aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: Senhor, fala comigo hoje. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que hoje vai ser tremendo. Para isso eu peço que você que é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a ter uma vida espiritual mais próspera e feliz. Amém? E para nós começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler o que está escrito em 1 João, capítulo 1, o versículo 9. Preste muita atenção. Está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo nós temos que ter de cor no nosso coração. Esse versículo já me fortaleceu muito, eu me sinto muito renovado quando eu creio nessa promessa. Mas eu sei que infelizmente não existem muitas segundas chances no mundo que nós vivemos hoje, não é verdade? Pense naquele pai que perdeu o seu emprego, ele talvez tinha toda a capacidade, mas muitas vezes ele perdeu aquela bênção que ele tinha, porque muitas pessoas não sabem valorizar. Pense naquela esposa que dedicou toda a sua vida para a sua família, mas agora foi trocada por uma outra mulher, talvez 10, 20 anos mais nova. Ou então naquele jovem que não pode mais realizar os seus sonhos porque recebeu um diagnóstico de médico ruim. Então, irmãos, nós sabemos que esse mundo, ele não nos dá nenhuma garantia. Nós não temos nenhuma certeza de que vamos acordar bem amanhã, de que o nosso dia será uma bênção. Não temos certeza. O que nós temos é fé. Nós temos esperança de que as coisas podem melhorar, não é verdade? Mas sabemos que enquanto estivermos neste mundo, o próprio Jesus disse, nós teremos aflições. Essa é a realidade. Então muitas vezes nós não somos valorizados, nós somos descartados, nós somos tratados como se nós não tivéssemos sentimentos. E pode ser que você esteja se sentindo agora uma pessoa fracassada, uma pessoa totalmente desanimada. Irmãos, muitas vezes a gente começa na caminhada com Deus cheio de fé, de esperança, de alegria, não é verdade? Olhe para aquelas pessoas que são nova convertidas. Aquelas pessoas estão animadas e muitas vezes elas chegam na igreja e logo as pessoas já jogam um balde de água fria. E eu me lembro quando eu me converti, eu estava assim, desta maneira, novo convertido, cheio de fé, de ânimo. E aí uma pessoa um dia me disse na igreja: olha, Juninho, saiba de uma coisa, esse fogo aí vai passar, você vai perder o primeiro amor em breve. Irmãos, eu fiquei tão chateado com aquilo porque eu jamais queria perder aquela paixão, aquele amor por Jesus. E hoje, olhando para a minha vida, eu percebo que Deus manteve esse fogo no meu coração. E a mesma coisa eu desejo para você. Eu não desejo que você perca a sua esperança, a sua confiança no Senhor só porque as coisas não deram certo, só porque você falhou na caminhada. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós ficamos assim frustrados porque as coisas não saem como nós planejamos. E eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu pensava assim, nada vai dar errado, eu estou com Jesus, tudo vai ser mil maravilhas. Irmãos, mal eu sabia que as lutas viriam, as tentações, as provações, e muitas vezes eu não honrei o meu compromisso com o Senhor.
Muitas vezes o diabo fez com que eu desviasse do foco, com que eu enfraquecesse a minha fé, e eu acabei me afastando da presença do Senhor. E aí eu começava a vir nos cultos, e muitas vezes o culto para mim não valia de nada, porque o meu coração estava voltado para o pecado. Irmãos, muitas vezes eu perdi aquela chama do primeiro amor, mas se hoje eu estou aqui falando com você, é porque a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. Deus sempre estava ali pronto para me trazer de volta. E é por isso que eu quero que você confie, não na sua força, na sua capacidade, mas naquilo que Jesus fez por você. Amém? E eu quero falar hoje com você sobre um personagem da Bíblia que todos nós conhecemos e que ele tem muitas lições para nos ensinar, que foi um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que ele era tão querido, ele era tão cheio da graça do Senhor, que ele foi escolhido por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. E quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, ele foi consagrado. Mas irmãos, o tempo passou, ele cresceu e no meio da sua caminhada, como qualquer ser humano pode cometer falhas, ele tropeçou, ele escolheu andar pelo caminho do pecado, ele cedeu às tentações e acabou caminhando por lugares onde um homem consagrado a Deus não poderia estar. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus o abençoava, Deus era misericordioso, Deus derramava graça e lhe dava novas oportunidades. Agora, se você não é como Sansão, se você nunca começou a sua vida debaixo da graça de Deus, talvez a sua família não é cristã, talvez você nunca tinha lido a Bíblia na sua infância, mesmo assim eu quero te dizer que Deus, ele tem planos para a sua vida, mas o diabo também tem. Deus sempre quer te dar novas oportunidades e o diabo sempre quer roubar de você aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha cometido erros, Deus é um Deus de segundas chances. Amém? Deus pode restaurar a sua vida, a sua alegria, a sua força. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão afastadas do Senhor. E para isso eu quero te contar uma história de um homem da Bíblia chamado Manassés. A Bíblia diz que Manassés foi um rei em Israel e apesar de ocupar o mesmo trono que um dia tinha sido de Davi, esse homem na verdade era um homem mau, um homem que odiava a Deus e fazia tudo o que podia para acabar com a crença do povo nele. Irmãos, Manassés era um homem cruel. Ele promoveu a idolatria, a feitiçaria e ele chegou a sacrificar um dos seus filhos para uma divindade pagã. Olha que coisa terrível, que coisa triste, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que por essas e outras, Manassés foi conhecido como o pior homem que já viveu em Israel. Só que o interessante é que a Bíblia também conta que um dia a nação de Israel foi invadida e aquele rei foi capturado. E quando Manassés estava na prisão, ele refletiu sobre todo o mal que ele tinha feito. Ele se arrependeu amargamente, profundamente. E foi então que ele perguntou para Deus: Deus, será que o Senhor tem uma obra ainda na minha vida? Será que existe esperança para mim? Por favor, me perdoe. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. E por isso, se você está aqui hoje me ouvindo, saiba que você está a uma oração de distância. Saiba que Deus está de olho no seu coração. Ele tem visto que você tem se afundado, que o pecado não tem te preenchido e Deus quer mudar a sua história. Então, meu irmão, nós vamos orar daqui a pouco. Deixa eu só contar mais um pouco para você sobre as histórias da Bíblia e em seguida nós já vamos orar, tá bom? Em relação a este homem chamado Manassés, eu quero que você comece a se perguntar uma coisa: será que Deus também não poderia fazer algo na minha vida? Será que eu já errei tanto que Deus não pode me perdoar? Irmãos, o poder de Deus, a misericórdia do Senhor são inesgotáveis. E a Bíblia diz que, por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Nós sabemos que é da natureza do ser humano sempre buscar uma nova oportunidade, um novo sentido para a sua vida depois de ter falhado. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva, com Davi, com Pedro, com Paulo e com tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Então, irmãos, sempre vai existir no coração do homem esse desejo de fazer o que é certo, mesmo depois de ter pecado. O próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre praticando. Então Paulo diz, na continuação desse texto de Romanos capítulo 7, ele diz: mas graças a Deus por meio de Jesus que nos dá a vitória. Então, irmãos, a saída para nós é Jesus Cristo.
E às vezes, irmãos, eu recebo muitas mensagens de pessoas me contando sobre os seus erros do passado, pessoas se lamentando, e elas falam para mim assim: "Ah, pastor, como seria maravilhoso se eu tivesse uma nova oportunidade. Eu com certeza faria tudo diferente." E a resposta que eu costumo dar para essas pessoas, e é aquela que eu vou te dar agora também, é que Jesus tem essa segunda chance para você. Amém? Se Deus ofereceu o seu perdão e uma nova oportunidade para o pior homem que já viveu nesse mundo, então por que Deus não poderia também te derramar misericórdia e graça? Amém? Talvez você tenha caído, tropeçado, e quem sabe hoje você esteja clamando por uma segunda chance. Muitas pessoas falam assim para mim: "Pastor, eu sinto tanta saudade da minha época da igreja, na época que eu cantava no louvor, na época que eu pregava, ia evangelizar nas casas." Ô meu irmão, isso pode voltar na sua vida. Não pense que é o seu fim. Você ainda é muito novo, Deus tem uma obra na sua vida. E isso eu estou falando para pessoas que já são idosas também. A Bíblia diz que Deus começou a usar Moisés com 80 anos. A Bíblia diz que Deus deu um filho para Abraão e começou a promessa na vida dele quando ele já tinha 100 anos de idade. Irmãos, para Deus a idade não importa. O que vale é o seu coração. Amém? Talvez a sua vida foi marcada por erros, quedas, fracassos, e você acha que não tem como voltar atrás. É claro que muitas das decisões que nós tomamos não tem como consertar, mas Deus pode te dar um novo começo. Amém? Eu sei que a vida cristã é marcada por recomeços. Então não importa se você começou bem e depois caiu. Não importa se você tem corrido atrás do prejuízo. Meu irmão, Deus tem algo novo para você. E eu quero ler só mais uma passagem e nós já vamos orar, tá bom? Esta passagem eu gosto muito, está lá em Lamentações, capítulo 3. Olha o que está escrito: "Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade." Amém? Ô meu irmão, guarde essa palavra no teu coração. Sempre quando você acordar, lembre-se disso: as misericórdias do Senhor se renovaram a cada dia sobre a minha vida. Por isso não deixe a dúvida, a incredulidade encher o seu coração. Creia que Deus não desiste de você. E para isso você não pode desistir de si mesmo, tá bom? Deus tem algo grande e maravilhoso para a sua vida. Por isso não deixe que nada roube a sua paz e a sua fé no sangue de Jesus, que te perdoa e te purifica de toda injustiça. Amém? Como nós lemos aqui no começo dessa mensagem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Glória a Deus. Se você puder, você vai deixar agora o seu comentário com o seu pedido de oração e eu vou orar em cima desses pedidos e nós vamos levantar um clamor aqui e nós vamos tomar posse do perdão e da misericórdia, tá bom? Pode ir deixando aqui seu comentário e eu vou lendo e vou orando em cima deles. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus de recomeços, um Deus que olha para nós com compaixão, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando desviamos do Teu caminho. Hoje, meu Pai, nós clamamos por essa oportunidade, meu Deus, para corrigir os nossos erros e seguir em frente, com a nossa fé renovada, com a esperança em nosso coração. Oh, meu Pai, nos perdoe, Senhor, purifica-nos de toda injustiça. Ajuda-nos a lembrar que assim como Sansão, assim como Manassés, Davi, Pedro e tantas outras pessoas, nós podemos contar com a Tua graça para recomeçar e viver uma nova história. Oh, meu Deus, eu estou recebendo aqui tantos pedidos de oração, tantas pessoas pedindo oração pela família, Pai. Oh, Deus, a nossa família tem sido atacada diariamente. Como tem sido difícil, Pai, manter a união, o convívio em paz com os nossos familiares. Senhor, coloca compaixão dentro de nós, nos capacite a perdoar aqueles que fizeram mal contra nós, aqueles que falaram algo que nos feriu. Ó Senhor, muitas pessoas pedindo ajuda, Deus, principalmente pelos filhos, pelo esposo, pela esposa. Jesus, muda os nossos corações, que essa mudança comece a partir de nós, que todos nós possamos ser transformados por Jesus, crer no perdão e na graça, e que a partir daí possamos dar um bom testemunho. Oh, meu Deus e meu Pai, eu imploro ao Senhor, Deus, essa pessoa que está enferma, Pai, está doente, sentindo dores. Oh, Deus, uma moça aqui pediu por câncer, pediu para o Senhor curar do câncer, Senhor.
Tem misericórdia, Jesus. Libera a cura sobre esta pessoa agora. Cura, Jesus. Traga, Senhor, um diagnóstico transformado, Pai, pelo médico. Jesus, vai curando o interior, vai renovando as células mortas. Vai, Jesus, tirando toda dor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós não merecemos nada. A começar por mim, Senhor. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu me desviei do foco que é Jesus Cristo e deixei que o medo, a preocupação, a incredulidade tomassem conta do meu coração. Mas, Senhor, o Senhor sempre estava ali, pronto para me trazer de volta. Assim como o pai daquele filho pródigo que estava aguardando o retorno do filho. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está trazendo de volta muitas pessoas. Jesus, nos ajude a guardar a fé, a completar a carreira. Não deixe a gente desviar, Pai. Não deixe a gente partir desse mundo, dessa terra, Pai, sem te servir completamente. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora estão frustradas porque sabem que estão fora da tua vontade. Sabem que o Senhor a chamou para algo muito maior. Mas o pecado, as distrações deste mundo têm roubado a semente do Evangelho. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor, a viver em santidade, a guardar a semente no coração, Pai, e a plantar na vida das outras pessoas. Jesus, muitos pedidos aqui, Senhor, por restauração de casamento. Senhor, meu Deus, eu creio que para Ti nada é impossível, mas eu sei também, Pai, que o orgulho é a maior causa de divórcio, de relacionamentos feridos, Pai. Por isso, a começar por nós, queremos ser humildes, Pai. Queremos reconhecer nossas falhas e queremos plantar, ao invés de ficar somente cobrando a outra pessoa. Jesus, nos capacite, Senhor, a viver em família, em sociedade. Nos capacite a vencer o pecado e as tentações deste mundo. As fraquezas da carne, meu Pai, são muito fortes. E assim como Sansão, eu sei que muitos, Pai, têm caído na área sexual. Muitos que estão me ouvindo aqui, Pai, estão sujando o templo do Espírito Santo, se envolvendo com pessoas que não são de Deus, se envolvendo com o sexo fora do casamento. Senhor, tem misericórdia de todos nós, Pai. É o que nós oramos e te pedimos. Derrama da tua graça, do teu perdão. Oh, meu Deus, muitas pessoas pedindo por portas, Senhor, de emprego financeiro. Senhor, muitas pessoas não tiveram segundas chances aos olhos dos homens, mas agora, reconciliados com o Senhor, nós cremos no teu milagre. E em nome de Jesus eu te peço, Jesus, abra portas e que essa pessoa venha contar aqui o testemunho, a obra que o Senhor fez, meu Pai, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu sei que esta obra não é minha, Senhor, esta obra é tua. Por isso eu te peço, cobre-nos com teu sangue, Jesus, proteja-nos, ó Deus, e desde já te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos.
E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém?
Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado, e eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação.
que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.